Então, boa noite. O tema dessa noite é a serenidade. A cada dia basta o seu cuidado. Então, o que é a serenidade, meus amigos? A serenidade, ela é uma calma, ela é uma tranquilidade, é um equilíbrio emocional diante de várias situações das nossas vidas. Ela pode ser vista como a capacidade de viver em paz com problemas não resolvidos. No Evangelho de Mateus, Jesus disse: a cada dia com a sua aflição, a cada dia basta o seu cuidado. O que isso significa? Significa que a gente não deve se preocupar tanto com as coisas do futuro, que a gente não deve se preocupar tanto com as coisas materiais, que a gente deve viver o hoje, o aqui e o agora, tentando aprender com cada experiência vivida, seja ela dificuldade, aflição, ou seja ela bênção também, porque nós temos a cada dia dificuldades e bênçãos. Nós temos que ter os nossos olhos abertos para discernir e entender. E nesse processo, né, desse a cada dia com a sua aflição, seguir agradecendo e aproveitando a oportunidade dessa vida carnal e encontrando nessa vida o caminho para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Jesus, nosso modelo e guia, sempre irradiava tranquilidade, paz, amor. A sua mensagem é a de esperança, como observar as últimas folhas das árvores cair no outono e conseguir visualizar as flores e as árvores frutíficas que surgirão na primavera. Como é difícil a gente conseguir fazer isso, né? Quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma ansiedade, a gente só se fixa naquilo. É muito difícil a gente ver mais adiante, ver além, né? E a gente se fixa no problema. Jesus é o nosso maior exemplo de serenidade. Se a gente observar a vida dele, olha como ele passou a cada dia, um dia de cada vez, um ensinamento de cada vez. E a maior prova de serenidade ele deu no Calvário dele. Ele já sabia que ele ia passar por aquele Calvário e ele pediu ao Pai, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então, Jesus vivia um dia de cada vez, ele não falava do passado ou do futuro. Ele nos presenteava com as belezas do reino de Deus, um dia de cada vez, um ensinamento de cada vez. Por que é tão difícil para a gente visualizar essa primavera quando nós estamos passando por problemas, dificuldades, ou até mesmo quando tudo está bem nas nossas vidas e nós nos deixamos envolver pela ansiedade, a preocupação e às vezes até mesmo o desespero? Por que disso? É simplesmente a nossa falta de fé. Existe um Deus no comando. E mesmo quando tudo está errado, tudo está certo. Porque não existe uma folha que caia de uma árvore sem que Deus o permita. Como nós reagimos quando somos colocados à prova? Nós oramos, temos fé, pedimos a Deus força, resiliência, fé, coragem, ou a gente se revolta? Ah, Deus não existe. Como é que pode Deus fazer isso comigo? Como é que nós vivemos numa hora de prova? Tá tudo bem aí? Alguém precisa fazer algum comentário? Não, tá tudo bem. Eu ia falar a mesma coisa, é a falta de fé, né. Na verdade, quando a gente tem que viver
a gente tem que viver o mundo material, mas nunca perder de vista, a espiritualidade, né, que eu acho que ela nos dá, a essa visão prolongada, alongada, ou amplificada da vida e não nos deixa cair na armadilha de só olhar ali o nosso entorno material. Aí vem o É. desespero, né, aí vem o desespero, porque se você coloca todos os seus ovos no mesma naquela cestinha ali, realmente, quando acontece um problema naquela cestinha ali, você acha que tudo acabou, né. Então eu acho que é Uhum. que é isso aí. E também Especialmente, e também licença, Ana. E também, assim, às vezes nós tomamos decisões que não são as melhores, mas tem a permissão de Deus que isso ocorra, porque tem sempre um aprendizado para a gente. E aí, a gente, é como se a gente saísse do caminho correto, a gente, por livre-arbítrio, querer, a gente pega um atalho. Quando a gente vê que a gente está sofrendo, aí a gente retorna para aquele caminho que é o caminho correto. Mas a gente retorna depois de um grande aprendizado. Então, às vezes, uhum, nós mesmos, né, nós temos esse poder de direcionar a nossa existência, e às vezes a gente direciona para um caminho que não é o melhor, que não é o caminho correto, e sofremos, e aí precisamos voltar para o caminho correto. Então, Deus permite que isso aconteça porque está vendo que vai ter algum aprendizado para nós. É isso. Obrigada. Não, não, só posso exatamente. complementar isso rapidinho? Eu acho que Ah, é muito bom isso aí. Na verdade, a lei de Deus é a lei da causa e do efeito, né. Então, enfim, muitas vezes a gente não lembra disso, mas, o bem ou o mal que a gente vive é sempre um efeito de alguma causa boa ou má. Então, assim, a gente colhe hoje o que a gente plantou em algum momento no passado, né. Então, assim, temos que pensar, para a gente colher algo bom no futuro, vamos plantar coisa boa agora, né. Então acho que é isso aí. A gente é o responsável, isso que a Beth está falando, né, a gente é o responsável. com certeza. E com esse nosso livre-arbítrio vem muita responsabilidade. Mas Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia. E quando a gente toma as decisões erradas, de uma maneira ou de outra, ele nunca nos abandona, ele nos carrega. E o aprendizado que a gente vai ver que a gente vai ter quando a gente se desvia do caminho, também pode ser um aprendizado de amor, de misericórdia. Não tem que ser só um aprendizado de aflição. Então a gente tem que manter sempre no nosso coração que Deus nos carrega, mesmo quando as nossas escolhas não são as escolhas certas. Então, o problema é que, na maioria das vezes, nós nos deixamos levar pela experiência carnal e nos esquecemos de cultivar as coisas do espírito. Nós queremos facilidades, luxúrias, paixões, beleza e perfeição física. E a gente tem aquela noção de que a gente precisa ter a casa, ter o carro, ter as viagens, ter. Então é tudo muito material, a gente se perde um pouco e a gente esquece do ser, né? De cultivar o nosso ser espiritual, os nossos valores espirituais. Nós nos esquecemos de buscar os valores morais, de buscar uma espiritualidade nas nossas vidas. E até mesmo aqueles que têm uma espiritualidade, um conhecimento espiritual, se deixam também levar pela ansiedade e a preocupação. E essa ansiedade, essa preocupação roubam a nossa paz. Quando a gente está muito preocupado com o futuro, com isso, com aquilo, especialmente nos dias de hoje, onde a nossa vida é tão corrida, onde tudo, informações, onde vem mil e uma fake news,
certo news. A gente está sempre, né? A gente tem que ter um discernimento para não deixar que essa ansiedade, essas preocupações roubem a nossa paz. E aí, né? Por que nós sofremos por antecipação? Por que nós deixamos a ansiedade e os problemas tirar a nossa esperança e a nossa serenidade? É porque, na verdade, nós somos crianças espirituais. E na pura e verdadeira concepção, nós temos pouca fé. Nós temos muita fé quando tudo está indo bem, quando a gente não tem problema nenhum, quando a vida está perfeita. E quando é assim, muitas vezes a gente nem agradece, a gente vai levando, né? Aí quando acontece alguma coisa, quando vem uma morte, uma enfermidade, aí a gente já começa, meu Deus, por que foi comigo? Por quê? Eu não mereço isso. O que eu fiz? A gente sempre se coloca como vítima, né? Na maioria, sempre, vou falar sempre, mas na maioria das vezes a gente se coloca como vítima. A gente não pergunta o para que isso está acontecendo com a gente. A gente pergunta o porquê. Então, a gente tem que mudar essa maneira de pensar, e em vez de ficar, ó, por que, Senhor, está acontecendo comigo? Para quê? E tirar disso um aprendizado. Aí, no Evangelho de Marcos, ele tem essa passagem, né, que Jesus diz: Pois em verdade vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada lhe seria impossível. Olha que fé maravilhosa, olha que coisa linda, se nós pudéssemos ter. E nós podemos ter. Só que a gente tem que traçar um caminho, né? Não é uma coisa que vem de um dia para o outro, é um trabalho que a gente tem que fazer ao longo dessa vida e de várias vidas que vão vir, porque na verdade essa nossa encarnação ela é um piscar de olho na eternidade. Mas se nós a cada dia, a cada encarnação, a cada experiência nos melhorarmos espiritualmente, nós poderemos alcançar essa fé e dizer para uma montanha: se transporta, e ela se transporta. Então, eu busquei inspiração por esse tema no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Busquem e vocês encontrarão. Esse versículo é o versículo 6. Observem os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e nem guardam nada em celeiros. Mas o Pai Celestial, que alimenta a todos, desculpa, vou ler de novo. Observem os pássaros dos céus. Eles não semeiam e não colhem, e nem guardam nada em celeiros. Mas o Pai Celestial os alimenta a todos. Será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua altura? Porque também se preocupam com a roupa. Observem como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, não tecem, entretanto, eu afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vesti-los homens de pouca fé. Outra vez, né? Nós nos preocupamos demais com o ter, com o material, e a gente se esquece de cuidar das coisas espirituais. E é lindo, vocês já observaram realmente os lírios do campo? É a coisa mais bonita, meu Deus, realmente. Deus, ele é maravilhoso e ele manda mensagens para a gente através da natureza, de como viver, de como alcançar essa paz e essa serenidade e não deixar essa ansiedade tomar conta da nossa existência, né? Então, a minha pergunta é: o que tira a tua paz e por quê? Quando eu estava perguntando isso, me veio: o que tira a minha paz é o meu orgulho,
o meu egoísmo, o meu ciúme, a minha ganância. É simplesmente esses vícios, esses defeitos que nós temos, que nós precisamos trabalhar neles, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, quando Jesus diz a cada dia a sua aflição, ele espera que a gente se entregue, né? Vamos nos entregar e confiar que o Pai Celestial está cuidando de nós, mesmo quando a gente toma as nossas atitudes com o nosso livre-arbítrio e essas atitudes têm consequências. Ele continua cuidando de nós. Mas vamos entender também que é preciso que nós tenhamos merecimento, que nós vamos fazer o trabalho, que nós podemos estudar e, acima de tudo, que a gente possa praticar os ensinamentos do Mestre Jesus nas nossas vidas, com a nossa família, no nosso trabalho, em tudo que a gente faz. O Evangelho do Mestre Jesus é a maior ferramenta para nos ajudar na nossa evolução. Então, a gente tem que praticar. E não só praticar, a gente tem que ensinar esses ensinamentos, né? E a gente tem que trabalhar em cima deles. E a gente tem que fazer, colocar realmente esse evangelho assim o nosso guia. Lucas escreveu que quando Jesus se calava depois de pregar as belezas do reino de Deus, o povo o enchia de pedidos. Cura-me, dá-me ajuda para os meus negócios para que prosperem. Eu preciso de um casamento, eu preciso de emprego. Aí eu vou perguntar a vocês: isso lembra alguém? Nós fazemos o mesmo até hoje, 2024 anos depois. Nós não tomamos responsabilidade pelos nossos pensamentos, os nossos atos, a nossa fala. A gente acha que miraculosamente a gente vai pedir a Deus: olha, eu preciso passar nessa prova. Sim, você precisa, mas você precisa se esforçar. Você precisa ter esse merecimento, você precisa se dedicar. E não, ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas muitas vezes a gente perde um pouco essa perspectiva, né? A gente quer porque quer. E a gente não trabalha para conseguir, né? E aí vem a ansiedade, a preocupação, os problemas, né? Jesus advertia: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens terrenos, mas sim dos tesouros espirituais que ele adquire. Aí eu coloquei uma frase do Emmanuel que me toca profundamente. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos. Possuímos o que damos. E o que é que a gente dá? A gente dá amor, a gente dá aceitação, a gente dá resiliência, a gente dá confiança, ou a gente é egoísta? E a gente quer porque quer que, de uma maneira ou de outra, Deus nos abençoe copiosamente quando a gente não faz nada para receber essas bênçãos. E mesmo assim, Deus é tão misericordioso, é um Pai de amor, que Ele nos dá as bênçãos também. Mas nós, às vezes, não temos olhos para enxergar essas bênçãos e agradecer por elas e usá-las ao nosso favor. A gente só vê, na maioria das vezes, o lado ruim das coisas. Quando Jesus disse a cada dia com sua aflição, eu acho que ele também disse a cada dia com suas bênçãos. Porque se a gente viver um dia de cada vez, vivendo o aqui e agora, a gente vai ver muitas bênçãos na nossa vida, no nosso dia, nesse um dia de cada vez. Como a gente também vai ver dificuldades. É um aprendizado, né? Então, por isso, vamos solucionar os nossos problemas sem grandes agravos, sem desespero. Vamos trabalhar para o bem geral, porque tudo, absolutamente
tudo passa. O reino de Deus é daqueles que se fazem ricos pelo que dão, pelo que cedem, pelo que perdoam, pelo o que perdem, pois ganham a paz que nada pode perturbar. Quando se ama, se perdoa, se dá, a gente ganha uma paz tremenda na nossa vida. É palpável. Quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, quando a gente tem essa doação, a paz chega. Então eu vou dizer: doe, perdoe, ame, viva, ide em paz e amai a todos, sem vos preocupardes em demasia pelo dia de amanhã, pelos problemas, pelas situações que não acontecem como nós esperávamos e gostaríamos que acontecessem. Pois cada um desses dias tem a sua própria aflição. E Jesus dizia a todos aqueles que se aproximassem de Jesus, né, a mulher que sangrava, os cegos, ele dizia: a tua fé te curou. A nossa fé vai nos curar, mas a gente tem que ter essa fé. E com essa fé, a gente tem que ter coragem, resiliência e realmente nos entregarmos a Deus. Porque nós queremos, porque queremos que Deus nos ajude, mas a gente não olha o tempo dele, a gente quer o nosso tempo, né? E não é assim que funciona. Deus está no comando de tudo, absolutamente tudo. Mas nós temos que ter essa fé para encontrar essa cura. E essa fé e essa cura, ela vai se criando com cada experiência que a gente vive, com cada encarnação que a gente passa. Isso é uma misericórdia, uma beleza, né? Temos que agradecer a Deus por isso. Então, por que que nós nascemos? Por que que nós estamos aqui? Obviamente, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Há um Deus no comando, a gente tem que acreditar que Ele está no comando. E Ele nos dá o privilégio do aprendizado e a oportunidade da transformação. Mas esse aprendizado e essa transformação, ela só sai da gente. O vizinho não vai dar para a gente, o marido não vai dar para a gente, nada, ninguém vai dar para a gente. Depende da gente, da nossa fé, do que a gente coloca. Né? A gente falou sobre os missionários de Deus que estão em todos os lugares. Né? Nós podemos ser missionários de Deus, está em todos os lugares, mas a gente precisa, nós somos, né, como o diamante lá, né? A gente tem que se depilar. E isso só nós podemos fazer por nós mesmos. É um chamado que Deus dá para a gente. E a gente aceita esse chamado? Ou a gente se revolta quando as coisas não são do jeito que a gente quer? Então, meus amigos, vamos aproveitar a cada minuto, cada experiência com serenidade, com paciência, com caridade, com fé e aceitação. Esse é o caminho. Não a revolta, não a vitimação, não o porquê. Vamos parar de julgar. Nas horas mais difíceis, vamos nos entregar a Deus e dizer: olha, aqui eu estou, faça-se de mim a sua vontade. Nós oramos, né, e falamos da oração de São Francisco, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Sim, Senhor, faça-se de mim a sua vontade. Eu vou aonde o Senhor me levar. E eu prometo que eu não vou reclamar. O passado não pode voltar. O futuro não é certo de chegar. Só temos o hoje, então vamos aproveitar o hoje para fazermos o melhor que pudermos, sem ansiedade do passado e sem incerteza do futuro. Não é tão difícil assim, não, gente. Parece difícil, mas não é, não. A gente tem que se dedicar e ter um compromisso com viver esse hoje. Alguém quer colocar alguma
Nota, alguma pergunta? Não, não. Então, nós temos várias ferramentas que podem nos ajudar aqui nessa orbe de provas e expiações, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. A oração. A oração ela é uma ponte. Ela é. Agora, Ana, Não. Oi. uma pergunta. Tem aqui, não, Ana, eu só queria comentar com você, Uhum. todos, na verdade, que eu acho que vale a pena falar, é que quando a gente coloca, acho que a serenidade, ela vem muito da confiança da sua condição, como você falou, né, de espírito numa experiência humana. Quando a gente tem a ideia de que a gente vai levar milhões de anos para a gente se aperfeiçoar, e que a gente vai chegar um dia a sermos espíritos luminosos como Jesus, e que se a gente colocar tudo nessa perspectiva macro, pequenos tropeços, sabe? Como você falou, essas ansiedades do dia a dia, se eu sou a mais bonita, se eu tenho carro assim ou assado, isso se torna muito pequeno. Então, eu acho que uma coisa que me ajuda na hora da explosão, não, né? Mas a hora que eu tento dar aquela respirada é tentar pensar, falar, mas não, olhando em termos macro, isso não significa nada, tudo se apequena muito. E eu acho que traz um pouco essa serenidade que a gente está falando. Com certeza. Mas é bom a gente lembrar também que cada um na sua evolução, né? Que às vezes o que a gente vê, né, que é o macro, e que a gente pensa assim, para outra pessoa é um desespero, né? Então, cada um com a sua evolução, mas é um ponto muito, muito, muito certo e positivo. E eu acho também, e mesmo a gente, né, tem dia que a gente estava falando na semana passada, que tem dia que nós temos sucessos e insucessos. Tem dia que a gente está mais tranquilo, a gente consegue chegar a essa conclusão com um pouco mais de rapidez. Tem dias que a gente leva um tempo maior, né? Então são dias e dias, mesmo dentro de uma própria, de uma pessoa. Imagina de uma pessoa para outra. Com certeza, né? E é interessante porque é, nós mesmos, né, que estudamos e oramos e estamos aí, né, tentando, né, nos melhorar, tem dia que eu às vezes me pego, eu falo, como é que eu como é que eu pude agir assim, né? Como é que é, eu me deixei levar por essa energia tão negativa, né? Então é interessante, né, que é o orar e vigiar mesmo que a gente tem que ter, né? Sem De dúvida. estar sempre tentando caminhar e se melhorar, né? E às vezes a gente cai, como você disse, tem dias, né? Mas, Ana, aí eu retomo ao Evangelho, o parágrafo que a gente leu, né, antes da, da sua fala, que ele diz assim, o Erasto, eles nos orienta que a gente vai reconhecer os verdadeiros missionários de Deus pelos seus atos. Então, que a gente fique atentos, né, aos nossos atos, porque isso é que vai nos identificar como os missionários de Deus. Claro que a gente escorrega, que a gente esquece, mas a gente não deve esquecer qual é o nosso propósito, né? Mesmo escorregando, mas vou fazer melhor da próxima vez. Vou agir de uma forma melhor. Eu acho que é o aprendizado, né, que fica. É isso. Exatamente, exatamente, né? E essa é a beleza e a misericórdia de Deus, né? Que a gente pode sempre, né, tentar e continuar, né? E seguir, né? E é interessante isso que vocês estão falando, porque a gente vai cair, realmente, muitas vezes, né? A gente cai durante a nossa existência várias vezes, como vocês mesmos estão falando. Mas o que é bonito é saber que nós sempre temos a oportunidade de recomeçar, nós sempre temos a oportunidade. A gente não está ouvindo. Vocês estão falando alguma coisa? Sim, a Cláudia está falando. Você tá falando. Não, eu só estava falando. Dá para escutar agora? Dá para escutar?
Acho que eles estão escutando. Não, Agora agora dá. tá. Agora deu. Vocês estão me escutando? Sim, estamos sim. Não, eu só queria complementar que, como vocês estão falando, a gente cai muitas vezes, né? Porque nós ainda somos imperfeitos, como todo mundo está falando. Mas o que eu acho bonito é o fato de que Deus não espera que nós nos tornemos perfeitos do dia para a noite. Nós caímos, mas nós temos várias oportunidades, infinitas oportunidades de podermos recomeçar, de podermos fazer de novo, de podermos procurar não repetir os erros que nós cometemos. E eu acho que isso que é bonito, principalmente o que Jesus nos ensina, né? Que Deus sempre nos perdoa. Quer dizer, aliás, ele não nos perdoa, né? Porque ele não leva ofensa. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade de nós nos reerguermos e procurarmos fazer aquilo que é certo. Então, posso continuar? Por aqui pode, obrigada. Então, né? Nós temos as ferramentas que nos ajudam aqui nessa orbe de provas e expiações, né? Porque nós estamos numa ordem de realmente provas e expiações. A oração ela é uma ponte que nos liga à espiritualidade, a Jesus e a Deus. Então, vamos usar, né? Vamos usar essa oração para obter essa serenidade também, né? O serviço ao próximo. Então, gente, não adianta a gente estudar, orar, se a gente não arregaça as nossas mangas e produz. E não, a árvore, a gente conhece as árvores pelo fruto. Então, a gente tem que dar fruto, a gente tem que arrumar uma maneira de servir, seja o que for, é importantíssimo o serviço. O estudo é importantíssimo também, a fé raciocinada e, acima de tudo, o Evangelho do Mestre Jesus, como eu já falei antes, né? Estudando, praticando, ensinando, mas principalmente nos nossos atos e no nosso exemplo, na nossa vida. Eu acho que para a gente obter essa serenidade que a gente tanto falou hoje, né? Esse um dia de cada vez, essa tranquilidade, nós temos que aprender a nos esvaziarmos de nós mesmos, das nossas vontades e nos entregar a Deus e aos desígnios dele, aceitando tudo o que se nos apresenta, como eu disse, com coragem, fé, mesmo que a lição seja dura e dolorosa. Porque, na verdade, as leis de Deus elas são de justiça e equilíbrio, ordem e progresso. Tudo está certo, mesmo quando tudo está errado. É a maneira que a gente vê, é a lente que a gente vê. Se a gente está com uma pilha de limão, vamos fazer limonada desses limões. Então, aí vem um pouco do que a gente pensa, da energia que a gente coloca, das coisas que a gente se dedica. Nós temos que realmente tomar uma decisão consciente de entender que realmente nada acontece por acaso, que nós não estamos aqui por acaso, que a nossa família, nós nascemos na família que nós merecemos, que nós precisávamos para a evolução. Nós passamos por determinadas dificuldades, porque essas dificuldades é que são uma alavanca para o nosso progresso. Nós temos muitas bênçãos na vida da gente que nós precisamos agradecer, vê-las e agradecer, como a nossa saúde, como o trabalho, que é o pão nosso de cada dia, tem muita coisa boa. As leis de Deus são de justiça, equilíbrio, ordem e progresso. Então, eu tirei do livro Amor Perfeito, da Memei, o capítulo 10. Fala-se de uma nova estrada. Essa estrada é o Evangelho do Mestre Jesus. O que eu queria dizer aqui é que, para a gente alcançar essa serenidade, essa paz na vida da gente, é essencial o Evangelho do Mestre Jesus. Eu acho lindo esse capítulo. Eu vou ler rapidinho.
Benditas sejam as mãos que buscam Deus nas abençoadas páginas do Evangelho de Jesus. Ele é um roteiro que constrói, repara, reergue, consola e esclarece. É a certeza do olhar sereno do Mestre, possibilitando todas as criaturas vencer as dificuldades da jornada com paciência. Dai-nos também a plena convicção de que ninguém está sozinho. Na dor e na aflição, com a esperança e a resignação imperando, consegue-se passar pelo testemunho de ser realmente o aprendiz da seara divina. Humildemente, conclamamos os irmãos queridos a trabalhar a tolerância, a compreensão, o perdão e a certeza de que podem, sim, mudar o seu destino, sendo perfeitamente possível envolver projetos e decisões numa atmosfera de fraternidade. E o mais importante, sem desânimo, sem lamentos infindáveis, sem desespero, um dia de cada vez, vislumbrando uma nova estrada a ser percorrida com união de esforços e que substituirá o solo íngreme das variadas incompreensões. Na certeza de que Deus é amparo, pois Ele nos mostra o caminho para a libertação das nossas imperfeições. Viver a fé operante é essencial, hoje e sempre. Então, nesse processo desse tema de hoje, eu pude perceber muito no que eu coloquei o perdão, a tolerância, o trabalho, né, para a gente construir e se melhorar como ser humano. E a gente só vai fazer isso através realmente do Evangelho de Jesus e do amor. Mas, acima de tudo, a gente tem que perder o desânimo, parar de se lamentar, parar de se desesperar, realmente ter uma fé palpável para a gente poder, né, viver essa fé operante e essencial para a gente poder viver essa vida na plenitude. Aí eu vou contar uma história para vocês. Aos 77 anos, Ângelo Giuseppe Roncalli assumiu o papado com o nome de João 23. Ele foi assim um papa que inovou a Igreja Católica porque ele tinha ideias bem assim progressivas para a época, né? Ele era um homem que causava um impacto sempre favorável nas pessoas. Ele reconhecia ciaramente as suas limitações e era dotado de um vivo senso de humor. Ele surpreendeu a igreja porque ele teve a coragem de inaugurar debates de temas que, na época, então, era intocável para a igreja. Em um documento, asseverou que todos os homens têm o direito de escolher a sua religião. Imagina isso para a Igreja Católica, né? Então, em 1960, num dos seus escritos, ele registrou uma página com notável sentimento de religiosidade universal. Chama-se O Decálogo da Serenidade e contém 10 sugestões de conduta para o homem que deseja a paz. A primeira sugestão: procurai viver pensando apenas no dia de hoje, exclusivamente nesse dia, sem querer resolver todos os problemas da minha vida de uma vez só. O segundo: hoje, apenas hoje, procurarei ter o máximo cuidado na minha convivência. Cortês nas minhas maneiras, a ninguém criticarei, nem pretenderei melhorar ou corrigir à força ninguém, senão a mim mesmo. O terceiro: hoje, apenas hoje, serei feliz, na certeza de que fui criado para a felicidade, não só no outro mundo, mas também já nesse. Quarto: hoje, apenas hoje, adaptar-me-ei às circunstâncias, sem pretender que sejam todas as circunstâncias que se adaptarem aos meus desejos. Quinto: hoje, apenas hoje, dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura,
recordando que, assim como o alimento é necessário para a vida do corpo, a boa leitura é necessária para a vida da alma. Sexto, hoje, apenas hoje, farei uma boa ação e não direi a ninguém. Sétimo, hoje, apenas hoje, farei ao menos uma coisa que me custa fazer. E se me sentir ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém saiba. Oitavo, hoje, apenas hoje, executarei um programa pormenorizado. Talvez não o cumpra perfeitamente, mas ao menos escrevê-lo-ei. E fugirei de dois males, a pressa e a indecisão. Nono, hoje, apenas hoje, acreditarei firmemente. Embora as circunstâncias mostrem o contrário, que a providência divina se ocupa de mim como se não existisse mais ninguém nesse mundo. E o último, hoje, apenas hoje, não terei nenhum temor. De modo especial, não terei medo de gozar o que é belo e de crer na bondade. Então, eu vou terminar o versículo 6 do Busquem e vocês encontrarão o capítulo 25. Não se inquietem perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, com que vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram todas essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade delas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Por isso, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta a sua própria aflição. Então é isso aí para hoje, gente. Nossa, Miriam, obrigada, viu? Fantástico. Peraí, Muito, muito o que pensar. achei que eles... Diga pra ela, aquele negócio do Papa, né? Ana, eu achei aquele negócio um absurdo de bonito do Papa. Do Papa, Tipo, né? Eu também achei. Eu vou, eu Será vou, eu vou copiar aqui de você, vou transcrever aquilo, colocar em frente à minha mesa de que, se trabalho. você quiser, Só eu por mando. hoje. Eu adorei aquele negócio de só por hoje. Só por hoje. Se você quiser, eu mando no teu e-mail para você, tá bom? Se puder, nossa, eu amei. Eu Mando amei. sim. Mando Obrigada. sim. Será que a gente consegue fazer um desses 10? Olha, eu acho que não tem nenhuma pessoa que E na não, hora que tá não se desesperado, beneficia com isso, viu? É difícil, viu? Nossa, com certeza. Obrigada, Ana. Muito bom. Foi A gente tem a lindo. serenidade sempre, né? Amém. Muito bom. É. Eu acho que essa palestra hoje, eu fiz ela para mim. E para mim. Eu também estou pensando. Principalmente hoje, né? Hoje, o que aconteceu hoje. Só hoje, né? Só hoje. Mas vamos acreditar que Deus coloca seus trabalhadores em todos os locais. Não é nem comigo, mas minha filha está numa crise de pânico, meu Deus. Então, aí eu Maria. falei É. com as coisas que aconteceram hoje. Vamos orar, vamos orar. Nessas horas, na oração de hoje, vamos envolver todos as pessoas que estão passando por dificuldade, né? Por conta das escolhas humanas, das nossas escolhas humanas, seja na nossa família, seja na comunidade, seja no país. Você faz a oração final, Ana, por favor? Eu faço sim, eu tenho uma oração especial. Obrigada. A oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez,
recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fosse, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja. Assim